Os últimos anos foram bem difíceis para o brasileiro que gosta de carro. Os preços dispararam, as filas de espera ficaram cada vez mais demoradas e por aí vai. Mas agora o jogo está virando e a concorrência está cada vez maior, a ponto de nem a Jeep poder ficar parada. Logo, o Jeep Compass finalmente ganhou um novo motor, uma versão, duas na verdade, com 50% a mais de torque e potência. A linha 2025 também ganhou outros incrementos para acompanhar essa chegada a um outro patamar. E o preço? Bom, acredite se quiser, esse aí ficou até 20 mil reais mais barato. Parece bom demais para ser verdade, né? Então a gente vai conferir agora se é isso tudo mesmo ou se tem uma pegadinha nessa história. Vem comigo. Mas antes de eu te contar tudo sobre o novo Jeep Compass Black Hawk, não se esqueça, claro, de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar a 4 rodas. A Jeep preparou muitas novidades em resposta a esse aumento na concorrência no segmento dos SUVs. E para dar conta de tudo isso, acho que o YouTube não basta não. Então acompanha a gente no YouTube, claro, se inscreve, ativa o sininho, no site, nas redes sociais, na revista impressa e, eu vou aproveitar meu telefone para baixar o nosso aplicativo na App Store. Se você tem Android, pode baixar na Play Store também e ficar por dentro de uma maneira prática de todas essas novidades que estão chegando ao mercado brasileiro nos próximos meses. Há mais de um ano a 4 rodas adiantou a chegada do Jeep Compass Black Hawk. É esse o nome do Compass com motor 2.0 turbo a gasolina, que também tem uma outra versão, mas que acabou estreando mesmo esse motor na Ram Rampage. Mas o fato é que finalmente ele está disponível tanto no Compass Black Hawk, que você está vendo aqui, quanto no Overland, que é uma versão que só existia no Commander. Lá ele continua com duas opções de motores de antes, 1.3 Turbo Flex e 2.0 Turbo Diesel, e também com esse motor, assim como o Commander Black Hawk, que a gente vai te mostrar daqui a alguns dias. É legal a gente lembrar que por mais que a Jeep seja uma marca muito ligada ao off-road, ela também faz algumas gracinhas do mundo do automobilismo. Afinal de contas, a Dodge é logo ali em termos de parentesco. Esse não é o caso de ser um Cherokee Trackhawk, que tem mais de 700 cavalos, mas o incremento que a gente tem nessa linha 2025 já é o suficiente para tirar um pouquinho de onda, digamos assim, ou de uma maneira mais formal, ter mais estilo. Na frente, a forma mais fácil de saber que esse Compass aqui não é qualquer um é justamente na grade. Ela mantém o formato clássico da marca, mas repare que essas aletas agora são horizontais. Além dessa mudança estética, isso também serviu para alterar a entrada de ar aqui para alimentar esse motor. Outras mudanças no visual da dianteira estão aqui no Jeep, que é escurecido, e no uso do preto cromado, que a gente costumava chamar de Black Piano, mas enfim, está presente só no Black Hawk, desse jeitinho aqui, dando um estilo extra. Mas antes de eu te mostrar mais do Compass Black Hawk, principalmente atrás, onde a gente tem um incremento estético bacana, eu vou te mostrar a estrela disso tudo aqui. É o motor 2.0 turbo da família GME, ou seja, a família média global de motores da Stellantis, que quer utilizar mais ou menos os mesmos propulsores em diferentes mercados, de acordo com as peculiaridades. O 1.0 e 1.3 Turbo Flex, que são feitos em Betim, usados em milhares de carros da Stellantis, eles são da família GSE, ou seja, a família global de motores pequenos. Então, é literalmente um patamar abaixo. O fato é que aqui nós temos 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Como eu te disse, é 50% a mais ou menos, tanto de potência quanto de torque em relação a 1.3 Turbo Flex, que continua na linha Compass. Outra novidade bem importante é a tração 4x4. Agora você não precisa mais de ter um Compass a diesel para ter tração nas 4 rodas, porque junto do 2.0, que pode vir a ser flex no futuro, a gente não tem certeza disso, a transmissão automática de 9 velocidades com tração 4x4, é claro. Outra coisa que chama bastante atenção, nesse caso nas rodas,
são as pinças de freio, pintadas em vermelho nas quatro. As rodas também, né, por si. Aro 19, desenho exclusivo, mas não é só estética não. Os freios a disco da dianteira estão maiores. E a bomba a vácuo também foi alterada para que a resposta quando você pisa no pedal seja ainda mais adequada. Os pneus, que estão em volta das rodas de aro 19, eles também vêm de série com a tecnologia Seal Inside, que por coincidência eu já gravei um vídeo mostrando e testando exclusivamente ela, está aparecendo aqui na sua tela, e é composta basicamente de uma camada de cola aqui dentro que você pode literalmente passar por cima de uma tábua de pregos que o pneu não vai furar. Aí você segue sua viagem tranquilo, sem precisar de trocar, vai no borracheiro, confere se tem algum dano extra e, se for o caso, talvez não precise fazer nada. É algo que casa bem com a proposta desse carro de ser mais extremo, seja no asfalto, seja na terra. Quando eu finalmente vi todos os detalhes do Compass e do Commander com esse motor 2.0, eu lembrei daquela história da pessoa que fala muito e faz pouco, ou o contrário, né? De quem fala pouco, mas na hora H surpreende. Isso vale para os carros também. Se você faz um carro muito esportivado, com muitos elementos, com supostamente uma lógica aerodinâmica de performance e tal, e na hora que o motorista acelerar ele não corresponde, é pior, acaba virando até chacota. Aqui, nada disso, muito pelo contrário, uma ação, uma renovação da Jeep muito honesta e na altura do que nós temos de novidade. A traseira de um carro é sempre mais difícil de ser muito incrementada numa mudança de linha como essa, que não é nada muito além da mecânica em si, não tem alterações significativas na carroceria. Mas eu acho que o que há de novo aqui caiu muito bem, principalmente o par de escapes duplos, que são a principal forma de você, por trás, saber que esse aqui é o Compass com o novo motor 2.0. O Black Hawk ele também pegou muitos aspectos do Compass Série S, que até então vendia bastante, eu via bastante nas ruas, principalmente por conta do porta-malas com essa abertura automática. Inclusive passando o pé aqui embaixo, dá para você fechar também se tiver com alguma coisa pesada nas mãos. Outro detalhe que veio do Série S e que ajuda a fazer esse meio termo entre o off-road e o automobilismo, afinal de contas o Série S era um meio termo, assim, uma pegada mais executiva, elegante e legal, é aqui, ó, outro detalhe exclusivo dessa versão, essa pintura nas caixas de roda da mesma cor da carroceria. Essas pequenas coisinhas vão diferenciando aos poucos o Compass Black Hawk do Compass Overland, que também tem esse motor, como eu já te disse, mas não é tão especial assim. Os preços ainda não foram revelados no momento que a gente está gravando esse vídeo, mas a Jeep garantiu que na linha 2025 do Compass a redução vai ser de 5 a 20 mil reais. Então é só você clicar na descrição do vídeo, conferir no nosso site os preços certinhos de todas as versões, inclusive, claro, o Black Hawk. Um carro mais potente, com mais torque e também, pelo menos em termos relativos, mais barato. Só aí a cota de milagre do santo já vai esgotando, né? Então, por dentro, o Compass Black Hawk ele não muda muito em relação à linha 2024, mas ainda assim consegue ficar melhor. O que mais chama atenção de cara são os bancos, que trazem essa costura, escrita Black Hawk, é claro, e suede. O suede é tipo uma camurça, que também é um tecido, um revestimento prestigiado como o couro, que está presente aqui, tanto na parte de baixo do assento, como nesses diamantezinhos costurados, que dão um efeito tridimensional. Essa combinação é ideal para lugares como o Brasil, porque ao mesmo tempo você tem uma boa distribuição de tecidos com diferentes capacidades de aquecimento ou também de permitir que a pele transpire, são tecidos mais fáceis de limpar e, claro, mais requintados para agradar quem está desembolsando esse valor por esse carro. As telas não mudaram, seguem mais ou menos 21 polegadas ao todo, contando com o quadro de instrumentos digital e a central multimídia. Aqui no cluster a gente tem 10,25 polegadas que eu sempre achei que eram subutilizadas, principalmente por conta da interface, que não é tão bonita. Se antigamente a arte ficava ali nos ponteiros, nos mostradores, agora fica no digital. E a Jeep não conseguia se encontrar muito bem e fazer algo bacana.
ainda está aquém do que poderia. Mas no volante a gente tem um botão novo que serve justamente para aproveitar o que a marca chama de Performance Pages, que são novos grafismos, novas interfaces voltadas para o modo esportivo, para track days e até mesmo assim por pura estética, quando você brinca um pouco mais com esse carro. Ela tem acelerômetro, ela tem indicadores de uso de potência e torque e dá uma incrementada que era bem cabível aqui, ao contrário da central multimídia, que sempre foi meio que o padrão ouro nesse segmento, não tinha por que mudar e não muda, assim como o som Beats de 8 alto-falantes, que ao contrário do Commander não é um Harman Kardon, que é ligeiramente melhor. Talvez poderia vir o Harman Kardon pro Compass Black Hawk pelo menos? Sim, mas também não é nada que vá tornar a experiência multimídia desse carro ruim, assim como a presença, mais uma vez, dos serviços conectados. Então a gente tem 4G embarcado, a gente tem interações com a Amazon Alexa, dá para você, aí, ó, só de falar ela já acordou, dá para você comandar dispositivos da sua casa, por exemplo, através da central. É uma conjugação do verbo dar. Interviu até demais, Alexa, não é para você participar agora. Mas enfim, continuando, dá para você controlar dispositivos inteligentes da sua casa falando aqui com a central multimídia, ver o status do carro pelo celular, enfim, nada novo, mas ainda assim útil e curiosamente que eu vejo ser pouco utilizado pelo brasileiro, que gosta bastante de telas, a Stellantis sabe disso, mas não parece dar tanta atenção. Fora isso, o interior é basicamente o mesmo. Esse console central que, na minha opinião, rouba espaço da perna direita, faz com que ela fique resvalando ou no volante ou no próprio console. E os bancos elétricos, sim, no plural, porque, obviamente, o banco do motorista tem ajustes elétricos, mas o do passageiro também, ó. Exclusividade da versão Black Hawk e um incremento que é significativo, porque a pessoa ao seu lado poder fazer esse mesmo ajuste fino nos bancos também melhora essa percepção de valor do carro, que ainda traz, claro, o teto solar panorâmico, assim como o Compass Overland e esses frisos escurecidos, que compõem esse cenário meio all black dessa águia aqui. Em termos de espaço aqui atrás, não tem muita novidade. Afinal de contas, o carro, nesse aspecto, é basicamente o mesmo. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e a gente percebe um pequeno espacinho aqui entre o meu joelho e o assento da frente, nada muito incômodo. Os assentos da segunda fileira, justamente por conta desse novo padrão de estofamento, de tecido e tudo mais, ficaram ligeiramente mais confortáveis. Realmente esse alto relevo aqui é mais agradável, ainda mais quando você viaja uma distância um pouquinho maior nos bancos traseiros. As duas saídas de ar também são um adicional legal, não tem o mesmo dosador de fluxo como o Commander tem, mas assim como o Commander Black Hawk, a gente tem uma tomada de 127 volts e 150 watts, padrão brasileiro, que é bem útil, e uma entrada USB-C e USB-A, uma para cada, né? Os passageiros que se dividam para dar conta disso. E fora isso, em termos espaciais, mais uma vez, um SUV médio bom, né? A distância da cabeça para o teto é adequada, ainda mais quando a gente pega o teto solar, que fica mais alto aqui, e você não passa nenhum tipo de aperto. Inclusive, eu já andei muito no banco de trás do Compass porque ele faz parte da nossa frota de longa duração. E um detalhe que eu vou explorar um pouco mais dirigindo, mas que eu já adianto que faz muita diferença para os passageiros de trás, é o novo ajuste de suspensão. É óbvio que quando você coloca um motor tão mais potente, tão mais forte, você precisa de ajeitar a suspensão, mas a Jeep aproveitou também para incrementá-la em outros aspectos, e o que ficou muito notável para mim é na traseira. O Compass tinha uma tendência de dar um rebote muito forte e ficar chacoalhando aqui atrás, que fazia você até bater a cabeça na lateral do carro sem querer, e isso era realmente assim muito ruim. Agora isso melhorou bastante, então por mais que o espaço seja o mesmo, o passageiro aqui da segunda fila vai ter vida bem mais fácil. Vamos falar não só de impressões ao dirigir, mas também de números frios e não tão frios assim.
6,3 segundos. É esse o tempo que o Compass com motor 2.0 turbo Hurricane leva para ir de 0 a 100 km por hora. De cabeça, eu acho que entre os SUVs nacionais, só o BMW X4 é mais rápido. O fato é que nesse segmento, nessa faixa de preço, não tem comparação. Ele realmente anda muito. É tempo de SUV híbrido com 2, 3 motores. É impressionante. Mas vou te dar esse feeling. Então vamos aproveitar que a gente está numa estrada bem vazia aqui em Punta del Este e vamos experimentar essa aceleração na prática. Então vou levar o carro para o repouso e rapidamente percebe que a turbina levou um tempinho ali para ter a pressão necessária e chegamos a 100 km por hora com muito fôlego para ir além. É impressionante como que esse carro chega aos 140, 150 com bastante facilidade, o que não é legal de acordo com as regras de trânsito, né, no sentido de manter essa velocidade. A máxima no Brasil não passa de 120, mas essa evolução, essas retomadas em alta são úteis. Por exemplo, em estradas de pista simples, você consegue fazer ultrapassagens aqui com bastante segurança, bastante controle. Outra coisa bem importante, bem interessante, aqui nós temos controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência e centralização em faixa, a frenagem autônoma de emergência, aquele recurso também que se você estiver saindo de uma vaga de ré, aquelas vagas de 90 graus, se tiver um carro vindo na perpendicular, ele freia para evitar a colisão. E aí, se você é atento, já está se perguntando, bom, mas o Compass já tinha esses itens. Sim, ele já tinha. A diferença é que o ADAS agora é feito e desenvolvido totalmente no Brasil. E o radar, inclusive, é indicado pelo sistema que lê placas. O fato dele ser desenvolvido no Brasil faz uma diferença sensível. O trânsito do Uruguai não é igual ao brasileiro, principalmente na questão das motos, mas é bem mais parecido com o nosso do que com o da Europa. E dá para você acostumar, você adequar o computador para essas peculiaridades. E por peculiaridades entenda caos, estradas ruins, motos e carros cruzando de maneira muitas vezes desordenada e que pode representar um perigo se você pega um ADAS vindo da Europa, que centraliza o carro ali muitas vezes de uma maneira muito frequente numa cidade, em vias onde tem aquele corredor de moto passando. Eu já tomei susto com isso e aqui essa questão melhorou. Outra coisa também bem interessante é que esse volante, por mais que ele seja o mesmo da linha 2024, tanto em Compass quanto em Commander, ele tem um recheio diferente, literalmente. Agora, a forma que você detecta se o motorista está com a mão é através da condutividade. Então aqui dentro você tem espumas e alguns outros componentes que vão analisando a condutividade elétrica o tempo inteiro e através dessa variação que as mãos provocam, ele detecta que você está com a mão aqui e permite que o assistente de permanência faça as curvas e tudo mais. É uma questão interessante, porque por lei, por mais que o carro possa fazer curvas e tal, a moda do Tesla e tudo mais, a marca não pode ser conivente com isso. Nível 2 de automação, como nós temos no país, é com as mãos e com os olhos. A partir do nível 3 só, que o motorista pode mexer no celular, assistir alguma coisa aqui na central multimídia, fazer qualquer coisa sem mãos no volante, sem olhos na estrada. E se acontecer algum acidente que você comprove que o carro estava nas condições adequadas, o motorista não tem culpa não. Que aqui agora tem o Stop and Go muito bem configurado, tá, de fato. Então eu tô numa estrada que é uma retona, ela entra aqui em Punta del Este e logo tem semáforo. Eu setei a velocidade aqui para 70 km por hora, vai mantendo tranquilamente, ajustando conforme, por exemplo, essa Hilux que está me ultrapassando, e se lá na frente tiver o semáforo, ele vai parar, ele vai a zero, é desativado, e aí, uma vez que o sinal abriu, é só eu dar um toquinho no acelerador, que ele já entra novamente e mantém a velocidade que estava setada, faz o ajuste conforme os carros na minha frente e tudo mais. Então, realmente, esse desenvolvimento local mostrou uma melhora, uma diferença sensível, tal como fazer uma ultrapassagem
tão facilmente aqui, indo de 50 a 110 km por hora sem perceber. Mas não é só isso não. Como eu já te mostrei por fora, os freios aumentaram e a resposta deles, também por conta da bomba a vácuo, tá boa. É aquela coisa bem importante. Pode ser o Jeep Compass com a proposta que for. É um Jeep. A marca chama para si essa responsabilidade de fazer bonito no off-road. Então, independente do carro que você tenha, você espera que ele vá bem nesse cenário, e aqui vai mesmo. A resposta do motor também é útil nesse caso, né? Então você não vai, em condições muito específicas, botar uma velocidade muito alta fora de estrada, mas essa resposta ágil ajuda. O controle de tração e estabilidade tem uma diferença também sensível de acordo com o terreno que você tá, mas cuidado, tá? Se você estiver no modo areia ou lama, o controle de tração e estabilidade ele desliga. Então você pode se assustar como eu me assustei ao calcular uma tangente ali uma hora e quase problema. Mas enfim, a experiência aqui é divertida. O carro se sai muito bem nesses terrenos que são aquela típica pistinha de roça no Brasil, de fazenda. Nada muito exigente, mas ao mesmo tempo sempre com uma surpresinha pela frente. Suspensão melhorada para lidar com isso, inclusive com umas valetinhas aqui que a gente vai pôr à prova manobrando o carro. Um hatch, um carro mais baixo com certeza teria pegado fundo. Uma situação como essa, o 4x2 teria sofrido um pouquinho também. Nada acontece aqui. Claro, até sendo honesto, eu devo dizer que eu não sou jipeiro, não sou trilheiro. Já até fiz o Rally dos Sertões, obviamente não competindo, mas acompanhando. Mas sem ser no asfalto, eu costumo pegar estradas assim para chegar num sítio, para pegar um desvio, porque aconteceu algum acidente. Nada muito hardcore. Mas eu acho que esse é o perfil da maioria das pessoas. Então, quem compra um Compass, um Commander, pensando na versatilidade, esse lado mais extremo não passa muito dessas condições que a gente está aqui. Nessas condições, o carro se sai muito bem. E dá para pensar também, por exemplo, se fosse essa pista aqui com chuva, 4x4, bem útil. E aí, talvez a grande sacada é essa possibilidade de você ter o 4x4 sem ter que comprar o diesel. Até porque o 2.0 turbo diesel, se o 1.3 turbo flex já tem 50% a menos de potência e torque, na verdade o 2.0 a gasolina tem 50% a mais, né? Mas se o 1.3 turbo flex já é tão mais fraco, tão menos potente, no caso do 2.0 turbo diesel é menos potência ainda. Então você tem o melhor dos dois mundos e, mais uma vez, com preços até mais baratos do que seriam os equivalentes da linha passada. A concorrência está aumentando bastante e o Compass se preparou para isso. O ano de 2024 vem sendo muito bom para quem gosta de carro. Finalmente, mais modelos, mais concorrência, os velhos conhecidos melhorando para seguirem fortes. Essa é inclusive a ideia da Jeep, não só com o Compass, mas também com o Commander, cujas novidades a gente acabou de conhecer também aqui no Uruguai e vamos te contar tudo daqui a alguns dias. Os carros, no momento que você está vendo esse vídeo, já estão nas lojas, muito provavelmente já estão à venda. E bom, o Uruguai é longe do Brasil, né? A viagem é longa, o prazo é curto e eu vou aproveitar esse motor para chegar. Não se esqueça de ativar o sininho, porque em breve, além do Compass, você vai saber tudo do Commander. Mas agora é hora de 4 rodas, aqui a gente faz jornalismo. Valeu!